Muito boa noite, amigos de todo o estado de Santa Catarina, começando mais um Conexão ND. E olha, essa entrevista que a gente vai fazer com esse convidado muito especial, eu já estava querendo fazer há muito tempo, hein? Aliás, mais de um ano, eu acho. Porque, claro que, primeiro que ele é uma referência do jornalismo aqui em Santa Catarina e com certeza em todo o Brasil. E agora, nessa data, hoje, dia 23, agora 2 dias depois, dia 25 de novembro, é uma data que comemora-se, né? Santa Catarina de Alexandria, que é a padroeira aqui do nosso estado. E esse livro aqui, ó, livro fantástico, que foi escrito pelo nosso querido jornalista, parceiro aqui do Grupo ND, ele que é jornalista, escritor, colunista, e a gente vai saber um pouquinho dessa obra e de tantas outras obras que ele já publicou. Aliás, 60 livros, hein? 60 livros. Eu acho que é um recorde aqui no nosso estado. Está aqui com a gente, então, o nosso querido companheiro Moacir Pereira. Tudo bem, Moacir? Como é que você está? Não precisa nem levantar. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Alexandre, boa noite. Boa noite aos queridos telespectadores do Conexão ND. Grande honra, prazer e alegria estar aqui. Honra por minha. Vários motivos. Primeiro, porque eu sou admirador do amigo como grande profissional que é. Imagina que revelação do jornalismo de Santa Catarina nas últimas décadas. Obrigado, querido. E segundo, que eu estou na posição contrária, né? Aliás, na mesma poltrona, mas... Na sua mesma poltrona, mas... Como entrevistado, né? Que legal. E também por vários motivos, né? Estar aqui com um grande companheiro, querido amigo, e falar sobre a nossa padroeira. Sem né? dúvida. Que, aliás, muito pouco conhecida, né, Alexandre? Exato. Não só aqui no Brasil, mas aqui em Santa Catarina, eu acho que pouca gente conhece essa história. Agora, eu acho que o mais bacana desse livro aqui, que eu vou mostrar mais uma vez aqui para o pessoal ver, é que você esteve lá no Monte Sinai, quer dizer que é um local histórico, né? E justamente aos pés lá do túmulo, do mosteiro, né? Onde estariam, né? Ou estão também os restos mortais de Santa Catarina de Alexandria. Como é que foi essa viagem, hein? E o que te inspirou para fazer essa viagem? Bom, desde o final do século passado, eu tinha coluna em 2 jornais, o jornal O Estado de Florianópolis e a Notícia de Joinville. Sim. E os 2 jornais se reuniam e, normalmente, quando havia alguma missão empresarial, cultural, política ou administrativa de Santa Catarina, me indicavam para fazer a cobertura, para integrar a comissão, para fazer a cobertura jornalística. E eu sempre me empolguei muito com essa ideia, com esse projeto. Por quê? Porque você tinha contato com fontes primárias de qualquer lugar do mundo, entende? Então, essa é a glória do jornalismo e de qualquer pesquisador. E o saudoso Rodrigo de Aro sempre foi o maior conhecedor, o maior pesquisador sobre Santa Catarina de Alexandria, embora nunca tenha estado no mosteiro. Sabia mais do mosteiro do que eu que estive lá, e de muita gente. Figuraço, pela leitura, basicamente pela leitura. Escreveu muitas obras sobre Santa Catarina, é o que tem o maior volume de obras de arte, entendeu? Além de livros, obras de arte sobre Santa Catarina de Alexandria. É mesmo. Aí você vai encontrar vários no livro, vários trabalhos do Rodrigo de Aro. Tem vários trabalhos aqui, mas E eu quero mostrar... Por essa influência do Rodrigo, o então governador Esperidião Amin resolveu, quando foi para Roma, para a famosa canonização de Madre Paulina, está lembrado? Hoje Santa Paulina, na canonização, com a presença na época do Fernando Henrique Cardoso e tal, ele resolveu fazer um roteiro diferenciado de caráter cultural e comercial. Foi ao Kuwait, por exemplo, né? E depois foi ao mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, com, inclusive, o respaldo do Ministério das Relações Exteriores, que a situação era um pouco delicada, na região do Egito, né? Uma região conflagrada, e foi feito o roteiro e eu tive o privilégio de acompanhar. É a sucessão de emoções, entendeu? De descobertas, você não faz ideia. Enquanto ele vai falando, olha só, quero mostrar aqui a imagem do mosteiro que o Moacir Pereira visitou lá no Egito. Qual cidade que fica? Fica no Cairo mesmo, não? Não, fica ao sul do Cairo, ao sul do Cairo. cerca de 400 quilômetros, 140 de Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh foi agora a realização da COP, ok? Olha, do meio ambiente. sim. É um balneário maravilhoso, né, no Egito, às margens do Mediterrâneo, espetacular. E dizem os entendidos que gostam de mergulho que depois da Barreira dos Corais é o que tem a maior riqueza no fundo do mar, é exatamente Sharm el-Sheikh. É uma coisa espetacular. Bom, então fomos fazer essa cobertura. A visita uma sucessão de agradáveis surpresas, de muitas emoções. Porque fica ao pé do Monte Sinai. Monte Sinai lembra os 10 mandamentos. Exato. Moisés. E lá estão, então, as relíquias de Santa Catarina de Alexandria. Por que estão lá? Aí eu comecei Bom, chegando lá, eu procurei comprar o que foi possível, né, na loja de souvenir que estava fora, e também recolher lá dos monges, porque o mosteiro é mantido pelos monges ortodoxos gregos, ok? Desde a sua criação. Então, trouxe para cá e eu comecei a fazer pesquisa. Quantos livros existem sobre Santa Catarina de Alexandria? Sim. Aqui não tinha praticamente nada. Um trabalho pequeno do saudoso Padre Ney Brasil. Imagina. Fui a São Paulo, fui ao Rio de Janeiro, em livrarias e bibliotecas e tal, pesquisar.
e tinha muito pouca coisa. Então, eu vou então agora, a partir dessa minha experiência, como sou jornalista, tenho compromisso com o público que me prestigia de fazer algum trabalho nesse sentido. Aí comecei a pesquisar, tem vários, estão citados aí no livro, né? Vários pesquisadores gregos, pesquisadores russos e pesquisadores, sobretudo, americanos, além de franceses, que avaliaram e leram documentos e tal a respeito da história de Santa Catarina, que tem muita lenda, mas tem muita história. Sim. Como é que foi essa história? Ela era filha de nobres em Alexandria. Alexandria está no delta do Rio Nilo, ok? Lá no Egito. Sim, bem ali em cima. Ao norte do Monte Sinai, né? exatamente. E ela, toda noite ela ouvia os gritos desesperados dos cristãos que estavam sendo mortos pelos romanos, porque Alexandria era dominada pelo Império Romano. Sim. O imperador Maximiniano, ou Maxense, como dizem os historiadores, são dois nomes, ele então se rebelou com a decisão dela de sensibilizada com os cristãos e aí começou a fazer pregação e ela tinha uma grande formação pelos monges que viviam em Alexandria na época. Alexandria, não esqueça, né? Tinha a maior biblioteca da história nesse período, início do século IV, V. Depois pegou fogo, infelizmente. Tinha mais de 500 mil obras. Alexandria. Caramba, é uma coisa maravilhosa. E a biblioteca atual é maravilhosa também, um novo projeto bem moderno e tal. Bom, então ela, da família, a mãe dela, Sabinela, deu a melhor instrução para ela, e ela, em função dos desesperados cristãos que eram assassinados, eram mortos, né, eram torturados pelo imperador, pelo Império Romano, ela se sensibilizou e procurou conhecer mais o cristianismo, e se converteu para o cristianismo. E aí o imperador soube e chamou ela para, exatamente para convertê-la no sentido contrário, de fazer que ela retornasse à situação do paganismo. Bom, em síntese, ela não aceitou, resistiu. Ele chamou a mãe dela, a mãe foi lá também, manteve a mesma resistência. Ele chamou a esposa dele, do imperador, para tentar mudar a opinião da Catarina. Catarina não mudou, pelo contrário, a mãe foi convertida pela Catarina, entendeu? Olha só. Aí o que fez o imperador? Matou a própria mulher, porque também virou cristã. E aí, para último desafio contra a Catarina, convidou para a Catarina para ser esposa dele, não teve conversa, e aí o que aconteceu? Ele trouxe os sábios do Império sob seu domínio para que fossem discutir com a Catarina na certeza de que ela ia ser derrotada nesse diálogo, nessa reunião. E o que aconteceu? Ela converteu todos os monges. Também foram todos, os sábios foram todos também torturados pelo imperador. E aí, não tendo mais alternativa, ele resolveu, então, trucidá-la, matá-la. Foi torturada e tudo, Qual é a identificação de Santa Catarina em relação a todas as outras santas? A marca dela é a palma, a espada e, sobretudo, a roda. Quando você vê uma santa com a roda dentada, é a Santa Catarina de Alexandria, ok? É a principal característica dela. Então, o imperador, os torturadores usaram uma roda dentada para assassinar Santa Catarina. Na hora em que essa operação de tortura foi executada para a morte dela, a roda quebrou, espatifou-se. Nossa. E aí, o que aconteceu? Foi aquele desespero e a última tentativa do imperador para matá-la foi decapitá-la. E dizem, os que acompanham a lenda, historiadores, pesquisadores, que quando a cabeça foi decapitada, ao invés de sangue, teria jorrado leite. Leite, é verdade. Então aí morreu, ficaram lá os restos mortais, e aí diz a lenda que os anjos levaram os restos mortais de Alexandria para preservar a sua memória para ao pé do Monte Sinai, onde já existia uma igreja da Transfiguração. Mas os historiadores americanos, portanto, descobriram, não. Os monges, inclusive identificados, é que tomaram essa iniciativa de levar os restos mortais para o pé do Monte Sinai, em função dos 10 mandamentos, do Moisés, essa coisa toda. A região do Monte Sinai é maravilhosa, muito agreste, né? Muito inóspita, né? Muito calor, e só pedra, enfim. E ali tem, então, a sarça ardente, a famosa sarça ardente dos 10 mandamentos. Uns dizem que é original, outros dizem que não, porque ela teria acontecido em cima do Monte Sinai, não ao pé do Monte Sinai, mas que teria sido transportada, etc. E lá tem uma coleção iconográfica do tempo bizantino, do tempo dos cristãos antigamente, entendeu? Que é uma coisa maravilhosa. Imagina a riqueza. E dois documentos que eu gosto sempre de lembrar, porque revela a importância desse mosteiro. Esse mosteiro, Alexandre, é o único mosteiro na história da cristandade integralmente intocável. Caramba. E tem dois documentos que eu, inclusive, publiquei no livro. Um é uma declaração do profeta Maomé, garantindo a inviolabilidade do mosteiro. E a outra é do Napoleão Bonaparte, quando ele invadiu o Egito, também
garantiu a preservação integralmente do mosteiro. Olha, então, é uma coisa história. espetacular. Espetacular. Aliás, a Catarina de Alexandria, ela tinha apenas 18 anos, né, quando foi morta até. Quer dizer, e ela já era uma especialista, quer dizer, ela tinha formação em teologia, filosofia. Exatamente. Era uma mulher sábia, né? Exatamente. Porque era a tradição dos nobres na época de exatamente promover essa formação com os monges, os mais destacados daquele período, na Alexandria e em outras regiões do Império Romano. E o senhor tem ideia, não sei se tem também isso aqui no seu livro, que depois eu vou degustar aqui com todo prazer, né? E honra também. Mas, por exemplo, quando que Santa Catarina tornou-se realmente padroeira aqui do nosso estado, hein? Ela torna-se padroeira a partir do momento que aqui chega o Sebastião Caboto e dá o nome da ilha. Quando ele chega na ilha, ele dá o nome de Santa Catarina. Por quê? Da ilha de Santa Catarina. Por quê? Porque a mulher dele chamava-se Catarina Medrano e porque, segundo os historiadores também, teria chegado no dia de Santa Catarina, que já era comemorado na Europa, principalmente na França e etc. Então ficou Santa Catarina. A oficialização se dá com a criação da província, da ilha veio província Santa Catarina, não é? E depois, na República, cai a província no tempo do Império e vira República. E na República é o Estado de Santa Catarina. Então preservou-se uma tradição, uma questão histórica e foi oficializado na criação do Estado de Santa Catarina. Agora, você, Boacir, que sempre gosta de registrar os fatos aqui de Santa Catarina, né? Quer dizer, você é um apaixonado pela literatura, por registrar os fatos também, não só como jornalista na sua coluna e como radialista, homem de televisão, de jornal, mas também, claro, nas suas obras, né? São 60 livros que você publicou. 60. Esse daqui é um dos 60. Às vezes, quando me perguntam, eu não acredito também, mas eu digo para todos os alunos, ou quando faço palestra e tal, o tempo é inexorável. Não porque você hoje é um pouco mais velho que era há 10 ou 20 anos atrás, na verdade, então o tempo vai marcando pela face, enfim, mas ele é sobretudo por isso. Se você ocupou bem o tempo, você realiza, está realizado, fica, sobretudo no livro, né? Sim, é uma coisa imortal. E o livro é o seguinte, fez na época, faz, olha, Alexandre, se eu quiser escrever, se eu tivesse agora aqui voltar a escrever os mesmos livros que eu escrevi há 10, 20, 30, 40 anos atrás, eu não escreveria. Falta de motivação, falta dos documentos, falta dos dados, entendeu? Claro, Alguns já faleceram, a maioria deles, dos personagens, biografias, entendeu? Sim. Então, porque teve o seu tempo, né? Tudo teve o seu tempo. Então, quando eu terminei a viagem, eu fiz essa visita importante em várias bibliotecas, várias livrarias, para saber, e não tinha, só tinha muita coisa de Santa Catarina de Siena, que é uma santa italiana. Sim. E também canonizada pelo Vaticano, né? Então é o seguinte, é uma coisa curiosa, porque não há dúvida nenhuma que a Santa Catarina de Alexandria é um personagem histórico muito mais importante do que a italiana. Sem dúvida. E aí o Vaticano cortou, lembra disso? O cartão cortou do calendário oficial, cortou Santa Catarina de Alexandria. Inclusive, dia 25 era feriado aqui em Santa Catarina. E agora deixou de ser. Era lá, durante décadas e décadas foi feriado. Além disso, outra coisa também importante, por que esse livro é o segundo? Eu escrevi o primeiro no ano da visita, 2002. Entendi, que já faz 20 anos. Eu gosto muito de viajar, como você sabe, né? Adoro viajar. Eu adoro viajar, adoro cinema, adoro música, adoro livros. Sim. São as coisas mais importantes da minha vida, da minha família. Sim. Então, o que aconteceu? Eu, quando viajava, sobretudo de cruzeiro marítimo, vai em lugares que eu nunca iria, de avião, nem de trem, nem de outra forma. E aí, o que aconteceu? Eu, cada vez que eu ia, fazia o city tour e lá, catedrais, igrejas maravilhosas, entendeu? Igrejas ortodoxas, igrejas cristãs e tal. E aí, Alexandre, em cada lugar que eu ia, sinceramente, cara, é uma surpresa. Tinha uma escultura, tinha uma pintura, tinha um ícone maravilhoso, como na Romênia. Eu jamais imaginei que na Romênia tivesse Santa Catarina de Alexandria. Olha só. Uns quadros maravilhosos. Todas as ilhas gregas, está cheio de obras de Santa Catarina de Alexandria, por causa dos ortodoxos gregos, que tem uma igreja aqui em Florianópolis que pouca gente conhece. Hein? Sim. A igreja da ortodoxa igreja, ali na rua Tenente Silveira, é uma coisa maravilhosa. Tem obras maravilhosas, inclusive de artistas catarinenses. então, aí o que eu fiz? Eu digo, mas essa santa é muito mais importante do que eu imaginava a partir da visita do mosteiro. E aí eu gosto muito de fotografar. A maioria das fotografias que aí estão são exatamente decorrentes dessas viagens. Quando eu fui, por exemplo, num cruzeiro, passando depois do Canal do Panamá, cheguei em Cartagena, na Colômbia, o que aconteceu? O guia turístico nos levou para o centro histórico da cidade. E primeira visita, a catedral. E lá na catedral aparece, na frente, uma escultura maravilhosa de Santa Catarina de Alexandria. E aí eu fui pesquisar por quê.
Está explicado, ela é padroeira dos estudantes, além de padroeira de Santa Catarina, ela é padroeira dos estudantes, né? É padroeira da filosofia e padroeira dos navegadores, entre outros. Então, os navegadores chegavam nos outros países, quando descobriam terras novas, a primeira homenagem que eles faziam era para Santa Catarina de Alexandria. O que você acha, por exemplo, de nós aqui na nossa Secretaria de Educação, enfim, nas nossas escolas estaduais e até mesmo municipais, deveriam ter um exemplar desse daqui até para mostrar essa riqueza de história, não vou comercial, mas eu acho que eles deveriam promover um concurso, entendeu? Para que alguém fizesse uma obra nesse sentido e eles divulgassem para mais de 1000 escolas que existem em Santa Catarina, para que o povo conheça. E não apenas das escolas estaduais, mas nas redes municipais também. Porque a padroeira não vai haver mudança do nome do estado de Santa Catarina. É o único estado feminino do Brasil, na verdade. E tem uma história realmente muito rica, história maravilhosa, que se identifica, Alexandre, com a própria história da humanidade, a partir do mosteiro lá no Egito. Monte Sinai, sem dúvida. Então, quer dizer, é algo que realmente os catarinenses, e na formação principalmente, deveriam conhecer mais. E outra coisa, eu estou para publicar agora uma nova edição. Estou trabalhando já, exatamente. Por Você quê? não para, né? Porque, Alexandre, eu descubro coisas novas. O Nixon, o grande artista, o melhor artista da espátula aqui de Santa Catarina, tem vários trabalhos dele, uma figura maravilhosa, descobriu, por exemplo, me telefonou assim, bem empolgado, mas assim, descobriu a novidade. A Capela Sistina tem uma pequena imagem de Santa Catarina de Alexandria, a famosíssima Capela Sistina do Michelangelo. Também. Entendeu? Outro dia, pesquisando o Caravaggio é o artista também do Renascimento, uma figura extraordinária, o primeiro que pintou em terceira dimensão, e as obras dele são divinas, né? Estão espalhadas pelo mundo inteiro. E aí também tem uma obra dele que você acabou de mostrar aí, na verdade, que é pintada pelo chamado Michelangelo de Caravaggio, o famoso Caravaggio. Entendeu? Então, e aí outra descoberta, Alexandre. Quando eu fiz uma viagem com o coral da universidade, eu passei por Nancy, onde tem lá uma igreja maravilhosa de Joana d'Arc, hoje Santa Joana d'Arc. Heroína francesa, ok? Muito bem. Joana d'Arc, que tem uma história também muito trágica, né? Porque foi ela que defendeu a França na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Foi vitoriosa na famosa Guerra de Orleans, que foi decisiva na vitória francesa sobre os ingleses. Ela invocava sempre o espírito de Santa Catarina de Alexandria. Foi a grande inspiradora dela, foi Santa Catarina de Alexandria. Olha só. E a Santa Joana d'Arc, você sabe, né? Acabou sendo queimada no fogo num acordo entre as autoridades eclesiásticas, as autoridades públicas da França e da Inglaterra. Uma coisa muito lamentável. Mas então, tem tudo a ver com a França também, por causa da figura histórica de Joana d'Arc. E por que você acha que, por exemplo, a gente não tem essa formação hoje mostrando essa importância? Porque não há em Santa Catarina, infelizmente, uma cultura de resguardar a memória histórica. E o povo que não tem história, que não preserva a sua história, não tem presente e não tem futuro, não planeja o seu futuro. Então, lamentavelmente... Por isso que eu me empolgo também com tudo isso, entendeu? Claro, imagina. Estou assim, com pelo menos uns 10 projetos de pesquisa de personalidades ou de fatos históricos que são pouco conhecidos aqui em Santa Catarina. Então, havia necessidade que a história fosse mais divulgada desde os primeiros anos de escola, entendeu? Para as crianças, para terem motivação. Mas não a história aquela tradicional que a gente aprendeu, né? Sim. Uma coisa mais didática. Hoje em dia, eu agora quando fiquei 30 dias isolado por causa desse acidente doméstico que eu tive, Alexandre, te confesso, o que eu vou fazer? Cadeira de roda, 15 dias, cama, cadeira de roda. Eu digo, eu vou para a televisão para ver alguma coisa. O que eu fiz de viagem, o que eu descobri de coisas maravilhosas, entendeu? De documentários excepcionais, entendeu? Na televisão, através do YouTube, não está escrito. Tem uma riqueza também. Mas que a gente extraordinária precisa... riqueza. Então, quer dizer, na televisão a gente tem gosto de ver. As crianças também gostam da televisão, não é verdade? Sim. Agora, vai lá para o cuspe-giz na escola, não tem motivação para nenhum tipo de disciplina. Esse é o problema. E é importante a gente saber de tudo isso até para valorizar a nossa origem, né? Sem dúvida nenhuma. Valorizar tudo que nós temos, né? Olha, Moacir Pereira, ele tem, claro, 60 livros, a gente não vai poder falar de todos aqui, que seria praticamente impossível, mas você estava citando aqui o Rodrigo de Haro, e você fez essa obra fantástica do Rodrigo de Haro. Olha só, vou mostrar aqui para o público também. É um livro de quantas páginas aqui? São, deixa eu ver, só para você ter ideia aqui, um livro gigante de mais de 200 e poucas páginas, 214, 15 páginas, mas é lindíssimo, totalmente ilustrado. Olha só, o Pereirinha vai mostrar aqui, ó. Olha que livro fantástico, olha só a espessura do livro. Lindíssimo. A gente vai falar um pouquinho de Rodrigo de Haro e também de Anita Garibaldi, que você também publicou outro livro, aliás, foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Aproveitei a pandemia, que eu estava isolado também, e digo, vou escrever. Olha só, escrevi isso daqui também, ó. Anita Garibaldi revive, uma das grandes heroínas, né, que também vale a pena a gente valorizar. Então a gente vai continuar com esse bate-papo gostoso aqui com o Moacir Pereira, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.
Olha, durante o intervalo aqui dessa grande entrevista que a gente está fazendo com o nosso querido Moacir Pereira, nosso colunista, companheiro aqui do grupo ND, jornalista, escritor, com 60 obras já publicadas, e é essa aqui que a gente está mostrando hoje, né? Santa Catarina de Alexandria, onde ele esteve lá no Monte Sinai, no mosteiro, né? Onde ela está lá. E aqui tem umas cenas, quando a gente estava olhando aqui, né? Durante o intervalo, essas imagens aqui estão ali na Praça Tancredo Neves, né? Essa esquerda é o monumento em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, naquele espelho d'água na frente da Assembleia, naquela Praça Tancredo Neves. Na Praça dos Assembleia Três é o Poderes Fórum de ali. Santa Catarina. Ali, inclusive, tem um resumo da vida de Santa Catarina de Alexandria. Que bacana. E hein? à direita, você tem uma obra Essa do Rodrigo aqui? de Aro, essa obra, Sim. para minha alegria e honra, está na minha casa. Eu encomendei ao Rodrigo e disse, eu quero uma obra para minha casa. E aí o seguinte, você observa o detalhe ali. Ela está com flores rosas, né? Essa aqui. Aureolada, e à esquerda tem um dos montes. Lá tem o Monte Sinai, o Monte Santa Catarina. Um dos montes está lá com a sarça ardente. Na outra ponta do monte, no cimo do monte, está o mosteiro. Embaixo está ali a famosa roda dentada que torturou Santa Catarina de Alexandria. E à esquerda tem ali um personagem que eu nunca perguntei para o Rodrigo, que é meio que um lobisomem, uma coisa misteriosa, né? Porque ela é envolvida em filosofia, em mistério, Sim, entendeu? teologia, Então, tudo. teologia e tal. Que bacana, que bacana. Olha, é um E outra livro coisa, na fantástico. frente outro detalhe interessante para o nosso público. Na frente da Praça da Tancredo Neves temos o prédio do Tribunal de Justiça. Sim. E na frente do Tribunal de Justiça, no jardim do Tribunal de Justiça, tem a única capela com as relíquias, única no Brasil. Nenhum Estado brasileiro tem relíquia de Santa Catarina de Alexandria. Está na capela do Tribunal de Justiça, no jardim do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a gente não sabia relíquia disso. trazida pela maior autoridade ortodoxa na América Latina, que veio de Buenos Aires para entronizar aqui exatamente o nosso Estado. E este ano, para encerrar, Sim. teremos, felizmente, comemorações importantes por parte da Catedral Metropolitana, que a padroeira da Catedral é Santa Catarina de Alexandria, tem lá uma imagem muito bonita, uma escultura maravilhosa. O Colégio Catarinense este ano também está fazendo uma programação especial, comemoração também do dia 25, e o Tribunal de Justiça está com a desembargadora Raide fazendo um trabalho histórico de recuperação, de resgate histórico. E nesse contexto está também a comemoração de Santa Catarina de Alexandria, pelo fato de contar com a relíquia da nossa padroeira. Ok, Adriano? Fantástico, né? Maravilhoso. Aliás, só para vocês entenderem um pouquinho da época, né, que a gente fala de Catarina de Alexandria, 1.500 Santa Catarina. anos, amigo. Exatamente. 1.500 anos. Porque, por exemplo, ela teria nascido, né, em 287 depois de Cristo, por aí, e teria morrido lá em 305, Isso, mais ou menos, né? Maravilha. Com 18 anos de idade. E o imagina. mosteiro está, como falei, integralmente preservado há 1.500 anos. Há 1.500 Único. anos. Impressionante, né? Maravilha. Como você estava falando do Rodrigo de Aro, agora falando um pouquinho dessa belíssima obra aqui, Rodrigo de Aro, claro, você conseguiu conviver um pouco com ele também e você entende um pouco Desde também o início da vida arte dele, né? Porque eu trabalhei, a minha carreira na universidade começou com Murilo Pirajá Martins. Foi o maior agitador, o maior promotor cultural de Santa Catarina na década de 60 e 70. E era muito amigo do Rodrigo. Então eu acompanhei as obras do Rodrigo, a exposição do Rodrigo. Depois fiquei um grande amigo dele. E quando eu comecei a morar na Lagoa da Conceição, eu o visitava. Então, durante 10 anos, conversávamos, fazia entrevista, gravava entrevista, conversas informais. Eu sempre dizia para minha esposa, sábado e domingo, eu vou lá fazer uma visitinha para o Rodrigo, vou lá levar alguma coisa para ele, uma homenagem e tal. Mas eu volto em seguida, visita de médico. Eu nunca consegui sair de lá com menos de 1 a 2 horas de conversa, entendeu? Imagina. Porque ele ia emendando uma coisa, era uma sumidade, uma hora erudita da história de Santa Catarina. E aí, combinei com ele de escrever essa obra, levou 10 anos de pesquisa, de conversa, até porque ele ficou doente também. Quanto tempo? 10 anos. 10 anos de pesquisa. Porque eu fui fazendo e fui guardando, e fui fazendo, fui guardando, fui tirando, né? Porque era gravação em áudio, tem que depois tirar, é uma coisa muito delicada, leva muito trabalho. Imagina. E aí ele ficou doente, foi internado durante muito tempo no hospital. Lá também acompanhei, a história dessa internação também está aí. Olha Ele no hospital, ele produziu no hospital obras maravilhosas. Imagina. Internado e lá Tô no mostrando leito aqui. hospitalar. Então, e o Rodrigo tem a maior obra em mosaico de Santa Catarina e uma das maiores, se não a maior, do Brasil, que está lá exatamente na reitoria da Universidade Federal. A reitoria, é É verdade. uma atração turística, É uma obra de arte a patrimônio céu cultural aberto, né? riquíssimo de Santa Catarina. E pouca gente conhece também. Pouca gente conhece, é. As pessoas passam por lá e não têm noção da Exatamente, arte que tem, né? exatamente. Agora, assim, ó, deixa eu te perguntar umas Rodrigo, coisas. desculpa, o Rodrigo, na minha avaliação, foi o maior artista, o mais completo artista de Santa Catarina. Por quê? Ele era um grande poeta, ele era um grande artista, pintura, entendeu? Humorista. Escultura e também mosaicista. Foi um dos mais ricos, mais criativos da história de Santa Catarina. E um homem com uma memória, com um conhecimento, entendeu? Geral sobre filosofia, sobre sociologia, sobre história, sobre arte, sobre cultura, sobre literatura.
extraordinária. E deixou, inclusive é uma coisa que nós temos que cuidar, deixou inúmeros trabalhos para serem publicados. Então, olha, essa obra aqui do Moacir Pereira é imprescindível. Só vou folhear aqui, ó, mais ou menos, para vocês terem uma ideia da riqueza que é esse registro aqui desse grande artista que é Rodrigo de Haro. Conviveu bastante também com o Moacir Pereira, quer dizer, o Moacir Pereira tem muita história que, obviamente, não dá para a gente contar aqui tudo. Né? O nosso tempo é curto. Rodrigo, aí eu devo homenagear o Valmor Fritz, que é o nosso colega jornalista, editor da 2x4, dessa editora que está me prestigiando, e ele fez um trabalho maravilhoso. Eu me orgulho muito desse trabalho. Primeiro, fiquei com a memória do Rodrigo, né? Sim, isso é fundamental. Senão, teria perdido aí no tempo. É uma enciclopédia, praticamente. É lindo, lindo. E segundo, lindo. porque o Valmor fez um trabalho caprichado. Ele se dedicou, se botou toda a sua energia, a sua criatividade no livro do Rodrigo Toda de Haro. a ilustração e tudo mais. Né? Porque tem que ter competência e criatividade, né? É verdade. Fazer Bom gosto, né? E a capa, né? Você viu a capa? A capa Sim, parece a capa é o Rodrigo aí, parece o famoso escritor inglês, o Oscar Wilde. É verdade. Aliás, Tá elegante, né? A foto da capa é do saudoso, outra figura extraordinária, Gilberto Gerlach, que está merecendo também uma... Falecido agora recentemente. Está merecendo uma biografia, porque foi o maior, o catarinense que mais conheceu cinema, mais dedicado a essa fantástica obra. Vale uma obra sobre ele também, né? Vale uma obra, Gerlach, sem dúvida. Nossa, com certeza. Moacir Pereira também escreveu sobre a nossa heroína Anita Garibaldi Revive. Aqui você faz um relato bem rápido, sucinto, mas você consegue trazer coisas que a gente muitas vezes desconhece, né? Isso aí aconteceu o seguinte, nós estávamos na pandemia e eu estava trabalhando em outro livro, entendeu? E o grande escritor catarinense, brilhante, amigo meu querido, da nossa academia, Dionísio da Silva, tem obras espetaculares, premiadas no Brasil e no exterior, e aí ele insistiu comigo. No início do ano, Moacir, você tem que escrever alguma coisa para a Almedina. A editora Almedina é uma editora luso-brasileira. Quer dizer, estou sendo agora lido até em Portugal, graças a Deus, ou nos países de língua portuguesa. E aí, eu disse, Dionísio, eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando em outra obra, não tenho condição, não tenho tempo para fazer pesquisa, entendeu, sobre Santa Catarina. Mas ele insistiu tanto, essa obra eu devo para ele, entendeu? Sim. Insistiu tanto que eu disse assim, olha aqui, tem uma possibilidade. Em 1999, fui convidado, em nome do meu jornal, para fazer a cobertura de uma missão catarinense que ia lá em Roma e visitava a Itália, e visitou, para resgatar os restos mortais de Anita Garibaldi. E aí eu aceitei o desafio e fui. Quando nós chegamos em Roma, já descobri, olha aqui, esquece, os romanos, os italianos têm uma paixão muito maior por Anita Garibaldi, muita mais veneração, muito mais preservação do que os próprios catarinenses. Então esqueceu. Mas aí, no segundo dia, nós fomos visitar a chamada região do Gianico, as Colinas de Roma. E lá nas Colinas de Roma, essa obra aí, esse monumento espetacular, eu fiquei assim, a comitiva ficou olhando, observando, e depois foram embora. Eu fiquei lá para fazer anotações, porque tem o pé do monumento maravilhoso, com várias esculturas espetaculares também. Essa obra da Anita Garibaldi, com o revólver na mão direita e o filho junto ao peito, né, na mão esquerda, é de um episódio que envolveu a Anita Garibaldi aqui durante há 200 anos atrás, entendeu? Sim. Então, e foi inaugurado no governo do Mussolini, do ditador Mussolini. Olha só. E com festa, com polpas, está no YouTube, inclusive, a cena dessa inauguração, coisa maravilhosa. E aí eu fiquei empolgado com esse episódio. Disse para o Dionísio, a grande indústria, entre muitas, a grande indústria Marcegalha, que é a maior indústria da região de Garuva, entendeu? Só existe Santa Catarina por causa dessa missão e por causa da Anita Garibaldi. Foi a Anita Garibaldi que viabilizou. Então eu disse, olha aqui, eu vou escrever então um trabalho, se você permitir, uma coisa bem objetiva, bem rápida, sobre Santa Catarina na literatura, as principais obras, desde as primeiras, Santa Catarina na música, Anita Garibaldi na música, Anita Garibaldi no teatro, Anita Garibaldi nos monumentos, pouca gente sabe. Tem um monumento, o primeiro monumento da Anita Garibaldi foi aqui, na praça, inaugurada por José Boatê, na Praça Getúlio Vargas, na famosa Pracinha dos Bombeiros. É um monumento maravilhoso. Muita gente passa ali e olha, mas não se identifica. Está lá a Anita Garibaldi. O detalhe, a Anita com 2 N's, uma coisa curiosa, né? 2 N's. E eu disse, e também nos monumentos, nas obras de arte, entendeu? E conta a história de quem é que resgatou a imagem de Anita Garibaldi. E aí o Dionísio, com essa síntese que eu passei, então escreva sobre isso, entendeu? Sim. E eu fiz o levantamento e acabou escrevendo. Na área de arte, por exemplo, a Anita Garibaldi sempre tem uma imagem muito questionável, digamos assim, polêmica, não é verdade? Quem resgatou, quem entronizou a figura da Anita Garibaldi para o mundo da elite, digamos assim, né? Para a sociedade, foi um grande pintor chamado Gutmann Bicho. Gutmann Bicho foi trazido para cá por José Boatê para pintar as grandes personalidades e alguns aspectos da ilha de Santa Catarina. Entre outros trabalhos, muitas vezes não sabe disso também, é interessante, tem uma obra de arte na antessala, na sala de reunião do presidente da Assembleia Legislativa, que você conhece, dos Constituintes de 1891.
é uma fotografia, é uma coisa perfeita. Obra do Guto Mambich. Entre outras obras, o Guto Mambich pintou quem? A Anita Garibaldi. Mas não a Anita Garibaldi no cavalo, a Anita Garibaldi numa trapilha. A Anita Garibaldi como se fosse uma princesa em Florianópolis, entendeu? Num ambiente maravilhoso. E esta fotografia, esta pintura espetacular, que está aqui no nosso Museu de Arte, é que começou a elevar a imagem, mudando a imagem de Santa Catarina por essa figura histórica que ela acabou se convertendo no Brasil e também no exterior. E aí eu contei a história da Massegaira, contei a história de outras obras, então, outras empresas. Então, nesses segmentos, na arte, na cultura, na literatura, na poesia e sobretudo, na economia, ok? Olha só o nível de conhecimento que esse homem tem. Aliás, essas obras todas aqui, e todas as outras suas, mas essa daqui da Anita Garibaldi, que é mais recente, onde é que a gente consegue encontrar, hein? Para adquirir? Aqui nós temos em Florianópolis, na livraria, ali no Shopping Beira-Mar, no térreo do Shopping Beira-Mar. Panorâmica, né? Aquela livraria. A livraria do Renato, é Panorâmica. Isso, a Panorâmica. Panorâmica, alguma coisa assim. Ali, na loja Centauro, se eu não me engano, né? Isso, na frente da Centauro ali. Ali vale a pena. São obras aqui imprescindíveis. Rodrigo, é o seguinte, sinceramente, eu me orgulho de ter escrito essa obra, porque não escreveria jamais nenhuma delas, entendeu? Porque não teria como fazer. Claro. E eu estou agora com 10 projetos. 10 projetos, certo? 2 já estou... Um deles já está em fase de revisão. O texto está pronto. Sobre o quê? Vou te dar em primeira mão, hein? Opa. Nem sei se devo, mas vou dar porque você merece, você e os nossos telespectadores. Opa, maravilha. Eu estou trabalhando com ele há 3 anos. Gravei 50 horas em vídeo. Antônio Queires. Toninho Queires, eu já sabia, eu conheço ele desde o início da minha carreira na Rádio Diário da Manhã como repórter. Eu conheço quando ele era para Diário da Manhã para produzir os jingles do Sorte Queires, entendeu? Do Grupo Queires e tal, das Lojas Queires. E então conheci e acompanhei de perto. Eu sabia que era um personagem extraordinário, mas nunca imaginei que pudesse contar um pouco da vida dele. E nessas 50 horas de gravação, nesses 3 anos de conversa com ele, entendeu? Praticamente muita coisa durante a pandemia, eu descobri um personagem único na história de Santa Catarina. Além de ser um visionário, um empresário maravilhoso, de grande sensibilidade, de muito bom gosto, fino trato, entendeu? Humano, família maravilhosa. Humano. Uma coisa assim que me empolga, me entusiasma. E o Toninho é uma unanimidade, raríssima aqui também em Santa Catarina, né? Então, esse livro está pronto, estamos em fase de edição agora. Estamos escolhendo as fotografias. Tem um carinho muito grande por ele. Todo mundo tem carinho especial por ele. E ele tem muito carinho por nós também. Exatamente. Então, ele está um cara muito ponderado. E então, esse livro o texto está pronto, então tem uma revisão de... Quando que vai lançar? Se Deus quiser, no início do próximo ano. Início do ano que vem. Se Deus quiser, no início do próximo ano. Tomara. E outro que eu estou terminando agora, vou terminar nas férias vou me dedicar a esse trabalho. É uma coisa também curiosa e interessante. Santa Catarina na Academia Brasileira de Letras. Opa! Porque quando o Godofredo de Oliveira Neto, grande escritor catarinense, né, nascido lá em Blumenau, foi eleito para a Academia, eu disse assim, eu não vou perder essa posse. Por quê? Porque era uma posse histórica. Era a primeira posse depois de 100 anos. O último foi Afonso de Toné, que nasceu em Florianópolis, mas formou-se no Rio de Janeiro e teve uma grande projeção no estado de São Paulo. Foi responsável pelo grande acervo do Museu do Ipiranga, o atual Museu do Ipiranga, né, no estado de São Paulo. Então, eu disse, esse aqui, o Godofredo chega pela sua obra literária, pela sua obra de professor no magistério. O primeiro foi Lauro Miller. Lauro Miller foi pela sua fama política, pelo seu prestígio nacional e até internacional. Foi governador do Estado há 26 anos, aqui de Santa Catarina, no início da República, foi deputado várias vezes, foi ministro das Relações Exteriores, sucedendo o Barão do Rio Branco. Imagina, cara. Foi um dos poucos que recebeu o título de cidadão, de doutor honoris causa da Universidade de Harvard, famosa universidade. Foi Lauro Miller. Mas ele não tinha nenhum livro publicado. E para entrar na academia, reuniram os discursos dele, publicaram um livro, então ele preencheu um dos requisitos da Academia Brasileira de Letras. Então, eu fiz uma pesquisa sobre esses 3 grandes personagens e os discursos deles, os discursos de saudação, são verdadeiras obras de história, entendeu? Maravilhosos. Contam períodos diferentes da história do Brasil. Eu quero agora fazer um jogo rápido aqui contigo, porque agora o nosso tempo já está terminando, mas eu preciso te perguntar algumas coisas, até para o pessoal de casa saber um pouquinho mais sobre a tua vida, né, e os teus gostos, etc. Me diz uma coisa, uma obra, um livro que você recomenda, principalmente para as novas gerações aí? Imortal. Você deve ter vários. Tem dezenas, centenas. Sim. Mais um que é, digamos, não é cabeceira, mas é um livro que eu leio, às vezes releio com prazer. Don Quixote de La Mancha. Eu li com 16 anos a Don Quixote. Don Quixote é imperdível. Eu até desse cara não foi sozinho, ele deve ter feito com uma turma de uns 20, 30 escritores, porque é uma obra maravilhosa. Don Quixote. É verdade, imagina. Eu adoro também a música, eu vivo para o trabalho, para a família, música, todos me conhecem. Música, cinema, sou vidrado de cinema. No cinema, por exemplo, um filme. Meu filme. Temos de quiser o Cidadão Kane. O meu preferido chama-se Doutor Zhivago. Doutor Zhivago. Não vamos tempo de falar, mas eu estaria aqui apresentando inúmeras razões porque é o meu preferido.
A gente tem que fazer uma outra entrevista com ele. A trilha sonora do Dr. Zhivago é um negócio maravilhoso do grande compositor francês, o Maurice Jarre. Agora, a gente falou desse tal... Música, Memory. Essa música Memory é do grande compositor inglês, o Andrew Lloyd Webber. Para mim, o campeão dos campeões. O Mozart, o Beethoven do século XX. Os grandes musicais da Broadway, sucesso no mundo inteiro, Alexandre. Miseráveis, Cats, né? Não, Miserável não. Cats, Fantasma da Ópera, Sunset Boulevard, todos são composição do Andrew Lloyd Webber, um grande compositor inglês. E Cats é baseado na obra poética do grande compositor inglês, o T.S. Eliot, que o Andrew Lloyd Webber colocou no musical. E a música mais importante é a música Memory. Por quê? A música Memory diz o seguinte: hoje é um dia terrível, certo? Hoje você está enfrentando problemas, mas não se esqueça, amanhã o sol haverá de brilhar, amanhã é um novo dia. Então, não tem problema. Você tem problema, reze, ore, pense, curta a música, entendeu? E reflita, porque hoje tem problema, mas amanhã será sempre um novo dia. Que bacana. E as tuas inspirações, desde pequeno, quais foram para se tornar um escritor e o jornalista que você é? Inspiração de jornalismo? Tanto de jornalismo, eu tive também. A formação, José Marcos de Mello, grande professor de São Paulo, maior autor de livros sobre jornalismo e comunicação no Brasil, figura maravilhosa. Aqui em Santa Catarina, as primeiras aulas de jornalismo profissional, Adolfo Zigueli, saudoso Adolfo Zigueli. Programa Vanguarda, a minha geração conhece bem que eu fui Adolfo Zigueli. Daqui Polidoro foi uma figura maravilhosa também. E alguns personagens das minhas relações, na verdade. Pessoas que foram meus colegas durante a Faculdade de Direito. Antes disso, o ex-reitor, o falecido reitor Lauro Zimmer, uma figura maravilhosa, deixou uma grande contribuição para a educação. Enfim, assim, de momento, são muitos, né? São figuras. E eu digo o seguinte, Alexandre, a formação do cidadão é na família, depois na escola, depois na igreja, né, de preferência, e finalmente com as amizades. As amizades são decisivas na formação da sua personalidade e no seu encaminhamento para um futuro com felicidade, com saúde, com paz, tranquilidade na sua comunidade. Que maravilha. Olha, Moacir Pereira, quero te agradecer muito pelo teu tempo, porque estava difícil de a gente conseguir um horário para ele vir aqui no nosso estúdio novamente para essa grande entrevista. Muito obrigado e eu espero que você venha aqui outra vez para a gente poder falar das próximas obras aí também. Tá certo? Um abraço para você, felicidade para o amigo. Eu que agradeço. Queria agradecer aqui ao Grupo ND a oportunidade, né? Sobretudo esse período que eu estou aqui dando a minha modesta colaboração. Modesta não, né? Você está sendo bem modesto. Não, eu sou empolgado, eu sou apaixonado por esse estado, sou apaixonadíssimo por essa ilha, entendeu? A gente percebe, Eu adoro escrever sobre Santa Catarina, adoro escrever sobre personagens de Santa Catarina, entendeu? Isso me dá uma alegria extraordinária, me dá uma realização muito grande. Então, muito obrigado aos caros telespectadores. Maravilha. Desculpa eu fazer isso muito rápido, mas era o desejo de transmitir as informações para poder atender as suas E a gente te admira muito. Parabéns. Sou teu admirador, continua esse trabalho maravilhoso. Você obrigado, tem um grande fã-clube aqui em Santa Catarina. Sucesso obrigado, e um grande abraço. Grande abraço também para você. E um ótimo abraço, grande abraço para você. Boa noite e a gente se encontra na semana que vem aqui no Conexão ND. Até lá.